Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos outra vez aqui no podcast Plena Unção. E hoje eu tenho a felicidade de receber o reverendo pastor Cornélio Augusto, pastor da Igreja Lagoinha, casado com Hilda e Uli, é pai de 3 filhos, narrador da Bíblia JFA, do aplicativo Glorify, narrador da Bíblia Falada, está à frente desse ministério há mais de 25 anos, tem como objetivo abençoar as pessoas por meio da semeadura da palavra. Então eu estou recebendo esse príncipe do Senhor aqui, pastor Cornélio Augusto. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso podcast Plena Unção. Tá tudo bem? Amém. Graças a Deus, pastor Marcos. Meu pastor, há 25 anos que o senhor tem feito um trabalho tão brilhante. Na verdade, ele já tem mais um pouco. Eu comecei em 1991. Então temos aí 31 anos, 32 talvez, de ministração, de memorização da palavra e distribuição da palavra, né, em CDs, em pendrives. Mas eu não imaginava, que era o senhor o narrador da Bíblia JFA. Então, quando eu li, pedi a Joana, a missionária Joana, que é a secretária da igreja, faz o levantamento da ficha do pastor Cornélio, que eu quero chegar lá com algumas informações para não ficar boiando. Aí quando eu li, eu digo, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Que bom. E essa sua experiência de 25 anos atrás, então, o senhor tinha o quê? Na época, eu tinha 91, então eu tinha... 91 anos? Que não, é isso? Não, eu falo 1991, por favor. Sim, 31 anos, eu nasci em 60, hoje eu estou com 63 anos. Não parece. Não é? Graças a Deus. 39 anos de casado. Benção. Né? O senhor se converteu... Já nasceu no Evangelho? Nasci no lar evangélico. Eu costumo dizer que eu ouço a Bíblia desde o ventre da minha mãe, que ela já devia colocar assim, pôr as mãos assim na barriga e já ministrar a palavra de Deus ali. Né? Então eu sou o 4º filho da dona Gabriela Doro Pereira e do meu pai, Manuel Doro Pereira. Que bênção, que bênção. Então o senhor tem memorizado 20 livros da Bíblia? Mais ou menos. 20 livros. Cerca de 5.000 versículos. Meu Deus. E esse trabalho, como é que foi incorporando, vou usar esse termo, incorporando na sua mente, no seu coração? Foi o hábito de ler diariamente? Como que se deu isso? Isso aí foi uma coisa assim, muito espontânea, muito simples, porque foi o trabalho, uma semeadura de uma mãe. Sabe? Meu pai não era convertido e ela semeava a palavra de Deus no nosso coração. E tinha os cultos domésticos, né? Nos levava na escola dominical e a gente memorizava junto. Então, todos os filhos, com a minha avó ainda, ao redor da cama dela, a gente memorizava junto. Eu lembro da gente memorizar, inclusive contextualizando, né? Ao invés de falar aquele que habita, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, a gente falava, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansaremos. E aí falava todo ele no nós, sabe? Inovando nessa época, eu era criança e tal. Que coisa. E aí a gente veio memorizando vários textos. Mas foi uma coisa interessante que aos 12 para 13 anos, meu irmão mais velho, o acima de mim, chama Lucas, ele tinha 13 anos, eu com 12 anos, e ele chegou lá na igreja falando com o pastor numa escola dominical que queria declamar um salmo. Aí o pastor, tá bom, Lucas, vem aqui, fala um salmo. Então um rapazinho de 13 anos fala talvez um salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? E aí concluiu o salmo, todo mundo, que gracinha, que lindo! E eu fiquei olhando assim, então, mas eu quero ser gracinha também. E aí, no outro domingo, aliás, na semana eu memorizei um outro salmo, escondido, e
Fui lá e falei assim, pastor, eu quero falar um salmo. Só, o Cornélio tá querendo falar um salmo também, vem cá e tal. Aí eu falei o salmo, nem sei qual que é, mas eu sei que no final todo mundo aplaudiu, me achou gracinha, e eu continuei a memorizar e a gente fazer aquela, uma disputa, quem memorizasse mais. Uma dinâmica, então, uma dinâmica de criança lá, de adolescente. No frigir dessa história, eu ganhei a disputa. Ele ficou na área da música, foi para a área da música. Ele é um cantor lírico, inclusive bem projetado. Aí ele é voz baixo profundo, então vai aí nessas óperas e tudo. Mas é um servo de Deus, amado. Que coisa. E eu, só com a palavra de Deus, né, só memorizando cada vez mais. E o senhor teve alguma dificuldade quanto versões da Bíblia? Não, porque na época a gente tinha muito poucas versões, né? Era a Almeida Revista e Corrigida, sim, a atualizada, e estava começando ainda a nova tradução na linguagem de hoje. Então, como a gente foi criado com a revista atualizada, que eles chamam de ARA, né? Versão sim, ARA, eu optei por essa versão, sabe? E fiquei nela, né? Inclusive aconselho as pessoas a pegarem uma versão e ficar naquela ali. Eu pego outras versões só para dar uma olhada na maneira como elas tratam o mesmo assunto, né? O que é que o senhor me diz? Nós estamos na semana ainda do Dia da Bíblia, né? Que foi domingo passado. E aí há um debate na rede social sobre a Bíblia precisa ser atualizada. Pastores, progressistas, modernistas, dizem que a Bíblia se tornou obsoleta em alguns aspectos. O que o senhor me diz? O senhor que tem essa experiência com a Bíblia. Tem um versículo no Salmo 119 que fala assim: a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Então, quando você pega um texto e mergulha nele, como o senhor até fez agora, você vai trazer um entendimento, mais entendimento para as pessoas. Ela não precisa ser reescrita, né? Ela precisa ser, você mergulhar nela para aprender tudo aquilo, sugar tudo aquilo que ela tem, né, de bom. Maravilha. Então hoje nós estamos diante de um homem que é o livro de Eli. o livro do nosso Deus. Então, Salmo 23. É fácil o senhor falar o Salmo 23. Posso falar? Pode. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que maravilha. Então, Salmo 119, versículo 124. 124, fala assim: trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Peraí, calma que eu vou chegar lá. Tá bom. Calma. Salmo 119, versículo 124. Foi 124 que eu falei? 124, né? Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina os teus decretos.
Agora, Salmo 119, versículo 7. 7 fala assim: render-te graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Olha, só para você ter ideia de que realmente está aqui. Pastor Cornélio, o que é que o senhor tem a nos dizer com essa sua experiência? Quando eu falo do livro de Eli, eu falo dessa experiência de guardar, pois o Salmo 119, versículo 11, né? Versículo 9? 11. Guardo no coração as tuas palavras. A tua palavra para não pecar contra ti. Como purificará, diz o versículo 9, o mancebo seu caminho, examinando ou guardando a sua palavra, não é isso? Segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Hoje, qual é a dificuldade dos crentes nessa era da tecnologia quanto o cuidado de guardar, de memorizar, de massificar no coração e na mente a palavra de Deus? Olha, a tecnologia, ela traz muitos benefícios, muitos. Nós estamos aqui diante de muita tecnologia. Só que ela traz um mal muito grande, que é a questão da preguiça. Ela causa um estrago violento, né? A preguiça, a nanopreguiça é terrível, ela é assim. Vai minando as nossas habilidades, né? E Deus nos deu muitas habilidades. A tecnologia vai minar isso tudo. Vai minando, nos deixando cada vez mais preguiçosos. E nós precisamos voltar a trabalhar para que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não foi feita para ser simplesmente carregada assim. Ela foi feita para ser guardada no coração. No coração. E para você guardar no coração, você precisa, uma das coisas que são básicas na memorização, é a repetição e a associação. Quanto mais repetir um texto, mais você vai memorizar. Quanto mais associá-lo com outras coisas, mais vai memorizar. Por exemplo, o livro de Filipenses eu já repeti mais de 1000 vezes. E sei ele em português, em inglês e comecei em alemão também. Então vamos lá, uma palhinha do capítulo, até o versículo 6, em português, em alemão e em inglês. Em inglês. Filipenses de cor, do versículo 1 ao 6, ou o senhor prefere? Por aí, eu vou falar alguns deles, né? Do capítulo 1, de 1 ao 6 por aí. Tá. Pega aí para ver se dá certo. Vamos lá, vamos lá. Filipenses, estou colocando nessa versão, porque é essa versão que o senhor está usando. Isso. Então vamos lá. Vamos lá. Posso falar? Pode. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí agora em inglês. Ok. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my Lord every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. Em alemão. Opa! Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen.
Gnade sei mit euch und Friede vom Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinen Gott, so auch ich euer gedenke, welches ich allerzeit tue in allen meinen Gebiet für euch alle, und tue das Gebiet mit Freuden über eure Gemeinschaft am Evangelium vor ersten Tag and bis hier. Que maravilha! E como foi essa... Detalhe, não falo alemão. Não fala alemão? Não falo alemão. E como é que o senhor... Eu peguei da internet a Bíblia falada em alemão. Eu falo como se fosse um papagaio. Só que eu sei os textos em português. Então, quando ele fala assim, Paulo e Timóteo, Paulus und Timothy, Paulus und Timotheus. Sim. Knechte Jesus Cristo, servos de Cristo Jesus. Né? Então, eu pego a métrica ali, então eu sei aonde que eu tô. Tá? Agora, o senhor é batista? Batista. Renovado? Renovado. Ah, porque eu ia dizer que o senhor falou em línguas estranhas. Nada. Os irmãos batistas me perdoem, mas... Não podia passar, né? Um batista falando em línguas estranhas. Mas... Não, batista é renovado. Renovado. Né? A minha é renovada. Claro. Que alegria, né? O senhor quer falar também dessa experiência de ter... O senhor foi convidado para fazer essa narração. A narração da Bíblia. Sim. Eu confesso para o senhor que muitas vezes, selecionando um texto para mandar para alguém e ouvindo, eu dizia, mas essa voz passa uma tranquilidade tão grande. E agora te ouvindo pessoalmente, eu digo assim, meu Deus, como que é? Deus preparar. Não podia ser uma pessoa. O que aconteceu com Cid Moreira, né? Que ele era kardecista, foi narrar a Bíblia e se converteu, né? Sim, Como essa palavra tem poder, né? O que é que o senhor tem a dizer sobre a experiência com a Bíblia e da Bíblia? Eu, uma certa vez, mandava um capítulo da Bíblia para várias pessoas. E as pessoas pegavam esse capítulo e replicavam para outros, seus amigos e tal. E chegou lá na Bélgica. Na Bélgica? Bélgica, né? Na verdade, vários países, mas aí, em particular, na Bélgica, numa pessoa lá que ouvia a Bíblia. E aí, acabou que ela fez um contato comigo, eu comecei a conversar com ela, e ela ouvindo sempre, todos os dias, e ela me contou que o marido dela era belga. E quando chegava, todas as manhãs, a Bíblia falada, né, o áudio que eu mandava, ele ficava lá com ela, sabe? E perguntava sempre assim, e já chegou? Já chegou a Bíblia falada? Aí, não, ainda não. Então, aí chegava, aqui, ó, chegou. Então, aí ela ficava olhando, porque ele não falava português, mas queria estar lá quando chegasse. E não crente, não era crente. Aí perguntou, você não está entendendo nada? Por que você está fazendo? Por que você quer tanto? Aí ele falou assim, é por causa da voz. A voz me tranquiliza. Olha. Ele me ouvindo em português, sabe? Não entendendo nada, mas simplesmente a voz tranquilizava ele, sabe? Então eles internamente falavam assim, a voz chegou... Então, eu tenho muita alegria em relação a isso, de ver as pessoas, quando elas comentam nas redes sociais, e tal. Em geral é assim, a paz, né? E eu sei que não sou eu, é a palavra de Deus gerada, é o Espírito de Deus através de mim, fazendo que as pessoas recebam a paz que excede todo entendimento, né? Vale a pena memorizar a palavra do Senhor em todos os sentidos, mas, sobretudo, ela traz a paz que nós precisamos e esse mundo de hoje precisa ardentemente, né? Que benção. Então, nos dê aí um exemplo prático e simples das técnicas de memorização. Ok. Vamos lá, digamos, 3 passos, 5 passos para você começar a memorizar. Primeiro, comece pequeno, mas comece.
Não despreze os pequenos começos. Vou dar até uma dica preciosa para memorização de um texto, como um texto pequeno. São 7 versículos, pastor, mas que fazem toda a diferença se a pessoa memorizar. Esses 7 versículos são pequenos, mas os 7 você fala em meio minuto. Só que nós temos 1000 minutos todos os dias. Você precisa de meio para repetir os 7 versículos. E está lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Diz assim, primeiro versículo: regozijai-vos sempre. Pronto. É micro. Mas se você se regozijar sempre, imagina no gabinete pastoral, as pessoas virem com esse regozijo, ao invés de vir reclamando e tal. Me dê só uma pausa. Peraí. Ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como... Aqui é ao vivo e a cores. Né? Regozijai-vos sempre. Então, pegou o de hoje. Sim. Eu sempre falo assim, pega um versículo por dia. Vai pequeno. Pega um versículo só por dia. Você precisa de 5 minutos para memorizar um versículo, em média. Mas um como esse, regozijai-vos sempre, você não precisa de quase que nada. Regozijai-vos sempre. Pronto. Segundo versículo, né? 1 Tessalonicenses 5, 17 agora. Orai sem cessar. Mas como isso? Ore sem cessar. A nossa mente passa pela nossa cabeça todos os dias 80 mil pensamentos, cientificamente comprovado, 80 mil pensamentos. 80 mil? 80 mil. Sendo que 70% deles são negativos. 30% são positivos. E a Bíblia fala para a gente ter uma mente positiva, né? Pensar, né? Nas coisas que são do alto. Sim. Né? Então, troque os pensamentos negativos por positivos. Preocupou, orou. Preocupou, orou. Tudo que vier de preocupação, transforma em oração. Meu carro bateu. Senhor, obrigado, porque eu tenho um carro para bater. Meu pneu furou na pior situação. Eu tenho um pneu. Né? Deu perda total na batida. Não, sobrou você. Não deu total, não. Não é? Você tem seguro. Enfim. Então, você pensar de maneira positiva. Preocupou? Ore. E aí você vai orar sempre, a todo instante. Então, regozijai-vos sempre, sempre voltando ao primeiro texto que você está memorizando. Então, regozijai-vos sempre. Depois, orai sem cessar. Terceiro, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quarto versículo. Não apagueis o Espírito. Espírito é chama de fogo. Não apague isso que Deus começou na sua vida e começou na vida das pessoas ao seu redor. Não desprezeis as profecias. Olha as profecias aqui se cumprindo aí abertamente no mundo que nós vivemos. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então julgue tudo, mas retenha o bom. E por último, o 7º versículo, abstende-vos de toda forma de mal. É assim, é mal? Tô fora. Tô fora. Então vamos lá, voltando sempre, regozijai-vos sempre, orai sem cessar,
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha bem, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí fala, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Faça isso em cartõezinhos. Quando você fizer o cartãozinho, regozijai-vos sempre. Coloca no bolso e vai viver a vida. Aí vai, por exemplo, o médico. O médico está te deixando lá esperando, né? Aí você fala assim, glória a Jesus. Esperar em gabinete de médico e dentista com a palavra de Deus. Regozijai-vos sempre. Aí como que é 7 versículos e em meio minuto você já fala tudo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então é isso aí. O regozijo, a certeza de um Deus que cuida. Sim. Ao invés de reclamar, murmurar, agradecer. Agradecer. Até pelas Sim. coisas que muitas vezes, aparentemente, deram errado. Quando o senhor diz assim, o pneu furou, graças a Deus. Como é que eu vou dar graças a Deus por um pneu que furou? Como é que eu vou dar graças a Deus por uma porta que se abriu? Porque ele tem uma melhor. E no pneu que fura, Deus está dando um livramento de acidente numa outra rodovia ou num outro momento. Exato. Eu penso sempre assim.